Saudações investidores, agora o Bitcoin cotado a $19.506. Bitcoin que continua alta e consegue romper resistências importantes. Agora a grande dúvida é, será que já estamos preparados para romper a máxima histórica e os $20 mil? Vamos tentar utilizar alguns indicadores técnicos e de sentimento para responder essa pergunta. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar o vídeo, um recadinho rápido para vocês. A live das altcoins, onde eu e a equipe da Belo Trade vamos analisar o Bitcoin e dezenas das principais altcoins, vai acontecer hoje às 20 horas, ok? Então daqui a algumas horas, no canal do Investidor Moderno, aqui, você acompanha a nossa live. Investidores, vou começar aqui do 4 horas da Binance Futures para te mostrar algumas constatações importantes técnicas aqui do preço. Vou chegar até tempos gráficos menores para a gente analisar esse rompimento que aconteceu e te mostrar os principais suportes e resistências que o preço tem ainda. Além disso, hoje o TRDR já está no ar, então nós poderemos analisar aqui os indicadores de sentimento. Então vamos analisar todos os indicadores de sentimento do TRDR. Hoje também vai ser uma análise um pouco mais rápida, já que daqui a pouquinho às 20 horas vai ter live e vai ser uma análise muito mais completa, tá bom? Então, vamos começar, já compartilho a tela com vocês. Vou começar aqui na Binance Futures no 4 horas para mostrar para vocês que basicamente o Bitcoin ele continua numa tendência de alta, né? A gente conseguiu segurar o nosso importante suporte em 17.600 e nesse momento parece que o preço está formando como se fosse aqui um triângulo ascendente, né? E a grande dúvida é, será que a gente vai conseguir romper esse triângulo ascendente, romper os $20 mil, a máxima histórica? Olhando tecnicamente aqui a tendência, a gente tem alguns fatores muito positivos e outros nem tanto, tá? O primeiro fator que, sem dúvidas, é positivo é a tendência de alta, tá bom? Nesse momento o Bitcoin está em tendência de alta em basicamente todos os tempos gráficos, desde o diário até tempos gráficos menores, como a gente vai mostrar para vocês. Para mim, a gente só teria problemas nessa tendência se a gente realmente rompesse esse triângulo para baixo, tá? E mais do que isso, a gente também teria que romper a região de grande suporte que a gente não conseguiu em 17.600. Vamos rolar um fundo duplo aqui e o preço deu essa esticada agora, tá? Nesse momento, o Bitcoin conseguiu, inclusive, ultrapassar da zona mais importante, que era a região ali próxima dos $19.300, e essa zona pode servir de suporte para ele agora, tá bom? Então, olhando aqui no 4 horas, eu vejo uma zona de suporte muito significativa, em especial dando destaque para essa zona que era uma resistência ontem dos $19.300 até os $19 mil, que agora é um suporte importante para o preço tentar fazer esse rompimento, tá bom? O único ponto técnico que eu vejo aqui como sendo um pouco negativo para o preço é o volume. A gente não está tendo muito volume nos últimos dias, tá? É um volume decrescente aqui, um volume bem estranho para a gente estar indo testar a máxima histórica, né? E é justamente por causa desse volume que eu quero comentar com vocês de uma possibilidade que pode acontecer nos próximos dias, né? Porque, pensa comigo, a gente sempre tenta ver o mercado pelo prisma das grandes instituições, né? E esse prisma é justamente ver onde elas podem ter oportunidades para mandar o mercado para o lado que elas querem. Então imagina, se você é nesse momento uma grande instituição e precisa vender seus bitcoins, o que você vai querer fazer? Você vai querer mandar ele para um ponto onde A, muitas pessoas vão estar querendo comprar, B, muitas pessoas vão ser estopadas e liquidadas, e C, muitas pessoas vão tentar operar um rompimento. Então, sem dúvidas, os $20 mil, esse rompimento, possível rompimento dos $20 mil, é um ponto onde a grande maioria das instituições vai estar de olho para ver o que vai acontecer. Porque aqui, ou elas vão distribuir, e a gente pode ter uma armadilha daquelas bem feia, igual a gente já teve aqui algumas semanas atrás, fazendo o Bitcoin voltar muito, ou a gente realmente pode ter um rompimento confirmado. Quando que isso vai se decidir? Caras, quando chegar lá, tá? Ninguém sabe o que vai acontecer agora, mas eu fortemente acredito que quando a gente for lá nos $20 mil e as instituições perceberem se as sardinhas estão errando ou não, elas vão tomar a decisão se faz mais sentido elas mandarem o mercado para o outro lado ou se faz mais sentido esse rompimento acontecer, tá bom? Então, esse volume me deixa um pouco preocupado justamente porque se tivesse rompimento aqui, a gente pode ter uma armadilha e uma distribuição. Quando a gente tiver esse rompimento, a gente vai estar analisando aqui os indicadores de sentimento para tentar determinar qual a maior probabilidade, beleza? Só fiquem atentos e assim, não tentem operar o rompimento em si dos $20 mil. Ou seja, passou do 20 mil, vou comprar.
tenta ver os indicadores técnicos e de sentimento. O mais importante nesse momento é ter calma para tomar a melhor decisão possível, independentemente da decisão que for. Uma decisão que você tenha boa relação risco-retorno e que você esteja protegido, tá bom? Sempre coloque o stop. Tranquilo? Continuando aqui, indo para 1 hora, eu consigo ver o rompimento que a gente estava falando ontem, né? A gente teve um rompimento aqui da região dos 19.300, teve um reteste e teve um pumpzinho até os 19.600 dólares, né? A gente teve um pullback para retestar a linha de tendência e a zona de suporte acabou segurando. E nesse momento o preço já está indo testar o topo de novo. Então assim, o preço tecnicamente, ele continua até mesmo no curto prazo numa situação muito boa enquanto ele se mantiver acima dos 19 mil dólares. Se perder os 19 mil dólares, a gente pode ter uma correção um pouco mais significativa, mas antes disso a tendência é de alta em todos os tempos gráficos, até mesmo, por exemplo, no 15 minutos, que tinha até assumido uma tendência de baixa depois do dump de hoje mais cedo, mas já retomou a alta, tá bom? Então a tendência é de alta em todos os tempos gráficos, pelo menos até a gente manter esses 19 mil dólares. Continuando e falando um pouco de indicadores de sentimento. Primeiro, Crypto Fear and Greed continua em extrema ganância. É um sinal de risco, mas não é um sinal que o rompimento não vai acontecer, tá? Só é um sinal de risco, é um sinal pra gente, se esse rompimento acontecer, trabalhar bem nosso gerenciamento e ter stops, correto? Tenho outros indicadores bem interessantes para mostrar para vocês aqui no TRDR, já que ontem a gente não conseguiu analisar ele, né? Vamos lá. Primeiro indicador bem interessante, e sem dúvidas o indicador mais bullish que eu consigo enxergar aqui é o Long Short Ratio. Vocês lembram do Long Short Ratio que estava em 2 algumas semanas atrás, chegou a 1.6 há alguns dias atrás? Sabe quanto que ele está agora? Ele está abaixo de 1. Por incrível que pareça, essa última consolidação que a gente teve ontem fez a gente sair de um mercado na Binance Futures com mais longs para um mercado com mais shorts. Ou seja, faz muito tempo que a gente não vê isso, né? Quando a gente está com 0,93 no long short ratio, o que quer dizer? Quer dizer que tem menos long do que short no mercado. Isso sim é um sinal extremamente bullish, porque se tem mais gente apostando em short, é um sinal que a gente pode ter esse rompimento aqui. E um indicador que eu vou estar de olho se esse rompimento acontecer para ver se ele vai acontecer ou não é qual? O próprio long short ratio. Se o rompimento acontece e isso aqui começa a subir, é um sinal de armadilha. Se o rompimento acontece e isso aqui se mantém abaixo de 1, é um sinal de confirmação do rompimento, tá? Então é um dos indicadores que eu estou de olho aí para ver se esse rompimento vai acontecer ou não. As próximas horas prometem ser bastante interessantes e bem voláteis. Outros indicadores que a gente pode ver aqui bem interessantes, Open Interest. O Open Interest está subindo nessa última alta do Bitcoin com o Long Short Ratio caindo, tá? Isso é um sinal que existem muitos contratos de short sendo abertos e esses contratos de short eles podem ser estopados e liquidados justamente onde? Lá nos 20 mil dólares. Então é um ponto importantíssimo, tá, investidores? Continuando aqui, falando um pouco do CVD. O CVD que está bem próximo da máxima histórica, tá bom? Mas nas últimas horas ele está indeciso, ou seja, a gente consegue ver aqui que até mesmo o CVD, que é um indicador que está subindo muito nos últimos dias, não está subindo nessa última consolidação que a gente está tendo aqui, tá bom? Então, o CVD está na máxima histórica, é um sinal de risco, mas não é um sinal que está pesando muito contra esse rompimento, na minha opinião, já que o CVD ele está subindo há muitas semanas, né? É um indicador que tende a subir em um mercado em fome, em um mercado em clara tendência de alta, tá bom? Alguns indicadores um pouco preocupantes que eu vejo aqui. Basicamente, como a gente não tem muita resistência no VPVR, o que pode segurar o preço é justamente o order book. São instituições tentando distribuir nessa região dos 20 mil dólares. E agora a gente pode ver que sim, a gente tem um book carregado aqui nessa região, predominantemente aqui próximo ao preço até os 20 mil dólares, tá bom? Então se eu pegar o book aqui para vocês vão ver que de uma maneira agregada aqui, a gente tem cerca de 208 milhões de dólares até os 20 mil, sendo que na mesma porcentagem para baixo a gente tem 162. Ou seja, não tem tanta ordem a mais assim, tá bom? Então a gente pode ver sim uma distribuição até esses 20 mil dólares, mas para eu acreditar que esse rompimento não vai acontecer se chegar lá, a gente vai ter que ver bem mais ordem aqui nos 20.100, nos 20.200, nos 20.300. Então também é um indicador que eu estou de olho. É um indicador que agora é um pouco bearish, né? Um indicador que mostra que a gente pode ter uma correçãozinha antes de ir lá testar esse topo, né? Ou seja, a gente pode vir aqui, por exemplo, nesse ponto de suporte de curto prazo nos 19.400 ou nos 19.300, mas não é um indicador que me deixa tão preocupado assim, falando, o Bitcoin não vai conseguir romper os 20 mil dólares. Não, pode acontecer e isso vai depender também do que as sardinhas vão fazer nas próximas horas, tá bom? Se elas continuarem shortando aqui e a maioria do mercado continuar apostando em short, é um sinal que esse rompimento vai acontecer.
Beleza? Então, muita atenção aí, as próximas horas são bem importantes e bem voláteis. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. E não se esqueçam, às 20 horas a gente vai ter a live das altcoins aqui comigo e com a equipe da Belo Trade. Quem sabe o Bitcoin vai estar lá tomando a decisão esse horário. Então espero todos aqui. Um forte abraço.